Antes de nós passarmos para esses princípios, eu quero fazer a leitura de um breve texto que o pastor Hernandes Dias Lopes fez a respeito da família. E eu acho que de uma forma profunda e simples, ele conseguiu resumir bastante o que nós vamos falar nessa noite. Preste atenção, ele diz o seguinte: a família é o nosso maior patrimônio. É mais preciosa do que os tesouros mais caros e os troféus mais cobiçados. Infelizmente, porém, há muitas pessoas que constroem seus monumentos de vitória sobre o mausoléu da família. Chegam ao topo da pirâmide social, mas deixam para trás os destroços de um casamento arruinado. Alcançam o apogeu do sucesso, mas largam para trás os filhos feridos. Sua família é seu maior tesouro. Um casamento feliz vale mais do que riquezas. A mulher virtuosa vale mais do que finas joias. A herança de Deus na sua vida não é o dinheiro, mas seus filhos. Invista na sua família, valorize a sua família, tenha tempo para a sua família, converse com seus filhos, brinque com eles, participe da vida deles. De nada adianta você chegar ao pódio sozinho, essa vitória tem sabor de derrota. Nenhum sucesso compensa o fracasso da sua família é um presente de Deus, ame e agradeça por ela. Aleluia! Graças a Deus. Primeiro princípio: o Senhor é quem edifica, guarda e sustenta a nossa família. Esse princípio ele é extraído dos 2 primeiros versículos que está no Salmo de 127 que nós lemos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. O tema principal desses versículos é que sem a bênção do Senhor, todo trabalho humano é vão. Todo trabalho humano é inútil. Ela trata sobretudo da importância de nós termos nossa família alicerçada no Senhor, nossa confiança depositada nele. Há um contraste explícito sobre a suficiência de Deus e a insuficiência e dependência do homem a Deus, né? E nesses dois primeiros versículos, 3 realidades nos é disposta. Deus é o nosso edificador e construtor. Deus é o nosso segurança. E Deus é o nosso provedor. Por isso que ele fala que em vão é aquele que tenta edificar sem o Senhor, que tenta vigiar sem o Senhor, aquele que penosamente trabalha, né? É inútil, porque Deus é o nosso construtor, Ele é o nosso segurança e Ele é o nosso provedor. Isso vale, meus irmãos, para todas as áreas das nossas vidas, mas sobretudo para a nossa família. O Senhor precisa ser o alicerce da nossa casa, precisa ser a primazia, aquele que edifica, aquele que coloca ela de pé, aquele que mantém ela de pé, amém? Nossa família é um projeto de Deus. Se Ele constituiu, portanto é Ele que a mantém de pé, aleluia. Desde a criação do mundo, em Gênesis, Deus fez a mulher para que se unisse ao homem, deixasse pai e mãe e constituísse uma família, unidos em uma só carne, numa união indissolúvel, permanente e permeada pelo amor que a Bíblia nos ensina. Não aquele amor que nós conhecemos, mas pelo amor que Cristo nos ensina. Se a constituição da família, mediante o projeto de Deus, que foi, é e sempre será a vontade do Senhor desde a criação, constituída há milhares de anos, só Ele, meus irmãos, poderá nos ajudar a mantê-la de uma forma que glorifique a Ele e cumpra o propósito para o qual Ele nos instituiu a constituir família, que é representar a perfeita união de Cristo com a sua igreja. Nós só conseguimos ter uma família que o glorifique e faça essa representação se nós estivermos alicerçados no Senhor. Aleluia! Nessa perspectiva, não adianta nós tentarmos resolver os problemas das nossas casas com as nossas forças. Não adianta a gente morrer de trabalhar para trazer o recurso para dentro de casa, se a primazia das nossas vidas não for buscar o Senhor.
se não for buscar o Senhor para ser o centro da vontade do nosso lar, para ser aquele que estrutura, aquele que mantém de pé, aquele que nos guia. Aleluia! No versículo 1 é claro que será inútil o nosso trabalho, será inútil nós tentarmos edificar, será inútil nós tentarmos promover segurança na nossa casa, se nós não buscarmos primeiro ao Senhor. Ou seja, o primeiro foco para nós, que queremos uma família abençoada no altar de Deus, é priorizar a Deus sobre todas as coisas, a edificação nele, em Cristo, do nosso lar. Isso significa priorizar em oração, priorizar no entendimento, na busca, no ensino da palavra, priorizar vir à igreja, priorizar ter comunhão entre os membros familiares e entre os membros da igreja. Significa priorizar ter uma vida constante na igreja. Significa tudo isso, meus irmãos. Amém? Assim como é vão o trabalho daqueles que tentam edificar um lar sem a ajuda de Cristo, também é vão o trabalho daqueles que tentam protegê-lo sem a ajuda do Senhor. Meus irmãos, nossa família, quando todos caminham no altar de Deus, não é só edificada por Cristo através da ação direta do Espírito Santo, como também é protegida por Ele. Às vezes você pode pensar assim: nossa, meu marido dá muito trabalho, eu tinha vontade de pôr segurança ao redor dele, ou encher meus filhos de segurança para que nada acontecesse com eles nesse mundo. Meus irmãos, quem cuida da nossa família é o Senhor. Quem cuida dos nossos é o Senhor. Tem tantas famílias que têm problemas de confiança entre esposo e esposa, uma relação desgastada de confiança entre pais e filhos, e em todas elas nós constatamos o mesmo erro: não estão edificadas em Cristo, e a confiança dos seus membros foi erroneamente depositada em homens e mulheres falhos, enquanto deveria ter sido depositada no Senhor, que não falha, que não erra, que não muda. Aleluia! Graças a Deus, é Ele que é o nosso guarda. Ele não falha, Ele não dorme. No versículo 4 do Salmo 121, a palavra de Deus diz que Ele é o guarda de Israel, que não dorme e não dormita. E aqui o verbo guardar é uma expressão de manter, vigiar, assistir cuidadosamente. É isso que o Senhor faz quando a nossa família está edificada nele. Ele assiste cuidadosamente por nós, porque só Deus pode tornar um lugar verdadeiramente seguro. Aleluia! E veja a consequência disso: se não edificarmos em Deus, se não entregarmos a sentinela da nossa vida para Ele, em vão será o nosso trabalho, em vão será o trabalho daqueles que vigiam, e será inútil todo o nosso esforço, que é o levantar de madrugada e dormir tarde. Por quê, meus irmãos? Porque não é a vontade de Deus que nós ergamos o nosso lar e tentamos protegê-lo unicamente com a força das nossas mãos. Assim como não é da vontade dele que seus amados trabalhem penosamente sem deixar de confiar nele. Pelo contrário, Ele quer que nós depositemos nele a nossa confiança, que nós entreguemos a Ele a edificação do nosso lar, que nós deixemos com Ele a segurança da nossa casa, entendendo que o nosso trabalho é complementar ao trabalho dele, que é principal. É Ele que edifica, é Ele que vigia, é Ele que sustenta. Por quê? Porque nós nos renovamos numa esperança. A nossa esperança é renovada na palavra bíblica. O que nós lemos? Porque aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Nosso coração se renova nessa esperança. Aqui, meus irmãos, o dormir não é no sentido de ociosidade, mas é no sentido de descansar. Aos seus amados Ele dá, aqueles que descansam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, a esses Ele dá enquanto descansam, enquanto confiam. Aleluia!